Boa noite a todos. Eu estou aqui representando o pessoal da Vila Azevedo, no Tatuapé, e eu gostaria de fazer coro ao colega da Vila Aricanduva, o Pedro. Nós estamos lá com o mesmo problema, também nos causou muita estranheza, e existe aí uma incoerência quando se fala que isso foi feito observando a cidade real. Não se observou a cidade real. Se observou de uma maneira genérica e a impressão que dá é que foram sendo estabelecidos as ex de uma forma aleatória. Eu quero crer que tenha sido de forma aleatória, né? Mas estamos aqui para reivindicar, também a exemplo do pessoal do Aricanduva, que essas ex na Vila Azevedo sejam revistas. Por quê? ZEIS 5 e ZEIS 3, essencialmente as ZEIS 5 que nós estamos enquadrados ali, são áreas subutilizadas ou vazias, lotes subutilizados ou vazios. Nós não temos subutilização e não temos lotes vazios ali. Não enquadra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos nessa região um comércio que já vem sendo estabelecido há mais de 50 anos, quando o primeiro posto de gasolina ocupou o espaço e está lá até hoje. Então, esse comércio, essas regiões, essas 4 quadras especificamente da Vila Azevedo, que eles marcaram como ZEIS, tem 80% dos seus imóveis destinados a comércio, zona mista, que gera emprego, que está próximo do metrô, sim, gerando emprego. E essa transformação para a zona de interesse social, para a ZEIS 5, impacta diretamente nos comércios da região. E essencialmente porque estes imóveis, essas quadras, não possuem, não tem embasamento de enquadramento, não é subutilizado e nem vazio. Então nós estamos aqui para deixar registrado, assim como o pessoal do Aricanduva, que isso seja revisto e que vocês tenham a consciência de, agora sim, fazendo coro ao outro colega que esteve aqui, que foi efusivo na sua explanação, mas foi perfeito, que isso seja discutido por subprefeitura, para a gente poder, quem pode informar a prefeitura o que é melhor para o bairro é quem mora, quem é o munícipe, e não outras pessoas. Obrigado. Obrigado, Irã. Carlos Alexandre, por favor, para fazer uso da palavra. Carlos Alexandre. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor secretário, senhores membros da mesa, vereadores, excelentíssimos vereadores. Sou Carlos, do Movimento Viva Leopoldina, que representa diversos condomínios, comércios e habitantes da região. A Vila Leopoldina é um bairro que carece totalmente de infraestrutura, especialmente equipamentos públicos que estão sobrecarregados, tais como creches, hospitais, falta de energia elétrica. Ele é um terreno que foi construído sobre uma várzea de lagos do Rio Pinheiros, então ele alaga, né? Então temos problemas de infraestrutura lá. Mas eu venho trazer ao conhecimento de vossas senhorias uma questão de saúde. Trata-se da garagem de ônibus da CMTC, classificada como ZEIS, mas tenho em minhas mãos aqui o relatório de áreas contaminadas do estado de São Paulo. No estado de São Paulo é a CETESB que faz isso aqui, que diz que este terreno está com uma contaminação de combustíveis, né, no subsolo e em suas águas subterrâneas, com existência de fase livre. Para quem não sabe, a fase livre é o combustível já separado. A gente tem um caso, inclusive, em Mauá, de explosão. Nós temos casos de intoxicação em Paulínia. Temos vários precedentes perigosíssimos para esse terreno. Então, este terreno, senhoras e senhores, ele, infelizmente, é inadequado para a moradia. Ele precisa de um processo de recuperação. Ele precisa ser classificado como uma zona de recuperação ambiental. Ele precisa de tratamento. Inclusive, ao término aqui do meu discurso, eu peço a gentileza, entregar as mãos do senhor secretário. A gente tinha feito um discurso mais extenso, eu estou modulando aqui para 3 minutos. Mas, finalmente,
A requisição dos moradores é que essa zona de recuperação ambiental tenha um parque ou uma biblioteca-parque, como tem no Rio de Janeiro, e não há em São Paulo, e é uma iniciativa inclusiva em artes, fotografia, cinema, para pobres, porque essa história de luta de classe social é coisa que estão incutindo na cabeça da gente, nós e eles. Nós somos todos cidadãos, nós somos iguais, nós temos direitos iguais. Então, senhor secretário, nós da Vila Leopoldina vimos pedir ao senhor secretário, aos senhores vereadores, cumprimento a todos. Primeiro, que seja classificado como zona de recuperação ambiental. Segundo, nós precisamos discutir o plano no bairro, em apoio, fazendo coro, já foi falado, se não for possível, no âmbito da regional. É preciso ser mais discutido, é preciso levar em conta os moradores. E, finalmente, equipamentos públicos que são totalmente carentes. Para concluir o discurso, eu acho que um plano de diretor, ele precisa levar em conta primeiro, eu acho que o método cartesiano talvez ele tenha sido invertido. Primeiro preciso olhar o que tem de equipamento público para depois fazer determinadas classificações. Mas, enfim, muito obrigado, senhores, pela participação, pela oportunidade. Parabéns, porque não é fácil, tá? Tá, senhor secretário, muito obrigado. Aqui está o plano. Muito obrigado. Boa noite. João, por favor, faça uso da palavra. Obrigado. João. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor secretário, mesa, meu nome é, corrigindo, é João Fala mais Jauiche. próximo do microfone, por favor. É Jauiche o meu sobrenome, tá? Represento aqui a Sociedade de Amigos Colina das Flores e Cidade Jardim. É simples a nossa posição e eu quero compartilhar e corroborar com as pessoas que já passaram aqui e falaram basicamente as mesmas coisas. A questão da participação. No nosso caso, não vou entrar em detalhes do eixo, mas existe uma decisão do Tribunal de Justiça que contraria essa revisão feita pelos senhores. Seria interessante rever, podemos dar todos os dados necessários para essa situação. A posição das duas sociedades que representamos é contra a instalação do ZECOR, porque não estão sendo observados os mesmos critérios que os senhores estão colocando no início dessa apresentação. Então, voltamos aqui para fazer coro com todos os presentes de que requer uma participação muito maior nesse sentido. Essa decisão, senhores, ela deu base para uma decisão de um prefeito em 2003 que anulou essa situação. Então, é importante rever essa questão porque existe um embasamento jurídico para poder nos pautar, ok? Essa sociedade que estamos falando... Por favor, pessoal, deixa o colega acabar de falar. Estamos favorecendo essa situação. Pessoal, por favor, deixa o colega acabar de falar. Tá certo. Por favor. Ok. Por favor, respeite a posição. Vamos respeitar a posição de todos. Ok? Essas duas sociedades também trabalham há mais de 20 anos, ferrenhamente junto ao Instituto Biológico e outros órgãos públicos para a preservação de mais de 1000 árvores nesta região, as quais estamos perdendo algumas delas por causa dessa situação. Finalmente, para poder concluir aqui a minha parte, se realmente o que os senhores pregam, que a participação ou a democracia é do povo, para o povo e pelo povo, nos chamem mais para poder discutir essa questão. Obrigado a todos. Obrigado, João, pelas suas contribuições. Pessoal, vamos lá, vamos dar prosseguimento ao trabalho. Por favor, Wellington, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Pessoal, por favor, vamos escutar o colega que está aqui. Por favor, pessoal, gostaria de chamar a atenção de vocês. Pessoal, o processo participativo precisa ter respeito com todo mundo. A gente tem que ficar tranquilo, tem que acalmar os ânimos para a gente conseguir concluir os trabalhos, tá? Eu peço, por favor... Por favor, pessoal, eu gostaria que todos vocês procurassem respeitar. Novamente eu faço pleito. A gente aqui dentro não veio para escutar as mesmas coisas, a gente está aqui para escutar as diferenças, faz parte do processo. Então vamos lá ouvir o que o colega está falando. Por favor, Wellington, faça uso da palavra. Boa noite a todos. Eu tive a impressão que esse processo todo não foi democrático.
Parece que os meus vizinhos e amigos do Butantã confirmaram isso para mim. Esse processo todo foi imposto. O conceito que eu tenho de assembleia também é um pouco diferente disso que está acontecendo aqui. Nós não temos oportunidade de falar tudo que a gente precisa falar. Então, o documento que eu preparei, eu não vou ler. Eu vou protocolar na mesa e está resolvido o problema. Eu só vou falar um pouco do bairro que eu moro, porque eu moro no residencial Parque Continental, que pertence ao Butantã, e eu não sei por que administrado pela Lapa. Mas tudo bem. Eu quero dizer que eu sinto orgulho de morar no primeiro bairro planejado da América do Sul, que é o Residencial Parque Continental. O Residencial Parque Continental foi considerado em 1989 como área de proteção ambiental pelo Estado de São Paulo. E agora, a Prefeitura quer fazer na cabeceira do Parque Continental umas eis, e embaixo outras eis, onde vão caber 35 mil pessoas. Esses 35 mil moradores, dentro de uns prédios tipo Singapura, o que vai rolar lá dentro? Eu convido aos senhores, todos da mesa, para passar uma noite lá no Singapura do Jaguaré. Isso. E de preferência que seja naquela noite que eles soltam os rojões. Isso. Então, a questão de segurança vai ficar insuportável. O Parque Continental tem 5 mil moradores e vai ter que suportar 35 mil em cima dele. Isso não é possível. Isso não é possível. É a destruição total do nosso bairro, que é uma área de proteção ambiental. Tá certo? Claro que nós queremos que haja moradia para todos, para que tenha um pouco mais de dignidade na vida dessas pessoas. Mas nós queremos também que tenha qualidade de vida. Wellington, não adianta só por favor. morar. Não adianta só morar. Você vai arranjar moradias para as pessoas carentes, eu acho que é ótimo, maravilhoso, mas não precisa ser dentro de um bairro exclusivamente residencial, uma área de proteção ambiental. Então, Wellington, nós não conclua seu aceitamos raciocínio, isso. por favor, já deu 3 minutos. Tá ok, muito obrigado. Vou fazer mais um bloco de 5 pessoas. Emiliano Afonso, Theo Siqueira, Welton Oliveira, Nelson Banzolin e Luiz Augusto Barbosa. Todos já estão. Emiliano, por favor, faça uso da palavra. Boa noite a todos. Emiliano Afonso, eu sou paulistano, tenho 62 anos de idade e atualmente eu sou presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô, faço parte do Conselho das Cidades como membro e sou membro também do Conselho de Gestor de Paraisópolis. Moro na região do Morumbi há pelo menos 30 anos. Então, e participei, inclusive, do Plano Diretor de 2004. Uma das coisas já faladas aqui, que eu gostaria de reforçar, era, primeiro, os mapas apresentados, ele contém erros, tá? Erros que dificultam a visualização. E no momento em que vocês começarem a consultar o pessoal dos bairros, eles poderão, com certeza, ajudar a corrigir isso aí. Né? Um segundo ponto que eu gostaria de frisar aqui é que a nossa cidade está parando. É algo que eu mexo na área de transporte, sou um engenheiro e planejei algumas linhas de metrô. E o que a gente vê? A cada ano que passa, ela para mais.
E no momento que ela para, ela começa a perder a capacidade de reter seus empregos, ela começa a perder renda e ela começa a acabar com a nossa qualidade de vida. Então, um plano diretor, ele tem que pensar em mobilidade. E eu estou colocando só um exemplo, estamos à disposição aqui para ajudar a prefeitura no que for preciso, tá? Mas, por exemplo, região do Morumbi. A região do Morumbi, se nós pegarmos Vila Andrade, foi a região onde teve maior número de investimentos, de lançamentos imobiliários nos últimos 20 anos. Paraisópolis é uma comunidade que é a segunda comunidade do estado de São Paulo e a terceira comunidade do país. Ela cresceu, ela mais do que dobrou nos últimos anos. Não tem avenidas, o que foi planejado no plano diretor de 2004 não foi totalmente implantado, só parcialmente. Todo o estoque de terras, tá, que você previa um adensamento por região foi vendido, tanto para habitação como para serviços, tá, e nós estamos parando. Então, o que eu gostaria de colocar, primeiro, fico muito contente com a proposta aqui do secretário de nós estendermos as reuniões para as regionais, para as subprefeituras. Isso eu acho que é fundamental para que esse plano seja forte e Emiliano, tenha pediu para você concluir, por favor. o apoio, e também que a gente comece a imaginar, junto às linhas de metrô, locais onde você integre o transporte individual ao coletivo. E no caso específico da região do Morumbi, nós temos uma linha 17, Você concluir, que ela por favor. está sendo planejada construída junto com a Prefeitura de São Paulo, e que nós deveríamos pensar no estacionamento de integração, por exemplo, junto à estação de Paraisópolis. Tá? Ok, Emiliano, muito obrigado. Theo Siqueira. Boa noite a todos. Meu nome é Theo Siqueira, eu sou do Sítio Caxingui. Reitero aqui a necessidade de se fazerem novas reuniões e reuniões localizadas por subprefeituras. E gostaria de levantar aqui uma questão específica sobre os bens tombados. Numa última reunião entre as associações de bairros residenciais com o secretário e Daniel Montadon, foi levantada a questão do bem tombado dentro de uma ZEU, quando esse caso de sobreposição dessas duas situações acontece. O Daniel se comprometeu a rever isso, mas pela minuta isso não aconteceu. Temos lá a Casa do Sertanista com um envoltório de bem tombado pelo Condefat, e isso deveria anular a existência de um gabarito de 20 andares ou até mais dentro de uma área tombada. Isso não aconteceu na minuta e, inclusive, o bem tombado, que é a Casa do Sertanista, não está no quadro 5 da minuta. Então, gostaria que isso fosse revisto, gostaria de registrar aqui a necessidade de revisão desses fatores de sobreposição de ZEU com bens tombados. Tá bom? Obrigado. Ok, Theo, obrigado. O Elton Oliveira. Deu problema no microfone? O Elton, pode usar. Desculpa. Usa esse aqui. Por favor, os representantes dos bairros, nós vamos fazer uma reunião lá fora, só dos representantes, trocar todos os telefones e e-mails para a gente fazer uma ação conjunta em breve, ou o mais breve possível, até para a próxima. Tá certo? Obrigado. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Boa noite, mesário. Respeito todo tipo de opinião. Vim defender a opinião contrária de vocês. Eu queria que, nesse momento, você que é pai de família, você que é trabalhador, você que é trabalhadora, virasse para o seu colega que, nessa noite, vem buscar os seus direitos com as palmas, com um sorriso, porque São Paulo será melhor se eu e você erguermos a nossa cabeça e lutar, beleza? Meu nome é Welton, sou representante de uma ocupação, um movimento chamado Nós da Sul. Vivemos no extremo sul,
do Grajaú e viemos aqui lutar pelo nosso direito. Ocupamos terreno baldio, onde muitos levavam carros abandonados, havia venda de droga, estupro, e ocupamos esse lugar, trazendo para a comunidade segurança, trazendo para esses lugares iluminação, e estamos há 4 a 5 anos com propostas de melhoria no nosso bairro. Vivemos em barraco, para nós é luxo, porque temos um teto onde morar. Não somos marginais, não vamos para a rua para bagunçar ou parar o trânsito. Vamos para buscar o nosso direito como cidadãos. Trabalhamos, pagamos imposto. E eu queria sair daqui com uma resposta, porque no meu modo de pensar, se haver construções de moradia, os impostos, né, não só da passagem de ônibus, de metrô que aumentam, mas também seria bom para a subprefeitura ou para a prefeitura de São Paulo, que aquele povo que vivesse em ocupação pagasse água, pagasse luz, pagasse imposto, cresceria São Paulo. Mas vivemos um tempo onde pai e mãe de família que levanta 3 horas da manhã para trabalhar, se encontra com a tropa de choque no meio do terreno, soltando bala de borracha, cacetete nas crianças de 3 a 4 anos, porrada, tão equipado com o melhor arsenal de defesa. Mas somos seres humanos, lutamos por educação, e eu quero sair daqui convicto que a cidade de onde eu moro, chamada São Paulo, ela vai crescer, ela vai melhorar, se ouvir o cidadão e se lutar junto com o trabalhador. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado, Elton. Gostaria de chamar agora o Nelson para fazer uso da palavra. Nelson, não sei se já está pronto. Boa noite a todos. Eu represento os moradores de 2 quadras da Vila Cordeiro. Fala mais próximo do microfone, por favor. Eu represento moradores de 2 quadras da Vila Cordeiro, que fica no cruzamento de 2 linhas do metrô e do monotrilho. E é um lugar muito movimentado, no quadrante da Avenida Portugal, Avenida Santo Amaro, Avenida Burumbi e Avenida Professor Roberto Marinho, jornalista Roberto Marinho. A questão é assim, o movimento dos carros aumentaram muito e existe um comércio, porque ali já no quadrante desses 2 quarteirões, que seria Ministro Luiz Galotti, Avenida Portugal, já tem corredor comercial, e a região ficou toda encravada por zoneamento que pode ser feito prédios de grande altura e uma grande densidade. E para surpresa desses moradores, ali não houve nenhuma mudança. O que acontece é o seguinte, foram feitos os prédios com gabarito muito alto e com uma fachada muito extensa, e formou verdadeiros bolsões impedindo a ventilação do ar. Eu acredito que não foi considerado os ventos predominantes de São Paulo, porque existem esses ventos, e esses ventos, com esses prédios, não estão ventilando as casas. Ali virou verdadeiras caldeiras, cratera de um vulcão, para quem mora lá. Então, o conserto desses moradores é a mudança... Fala mais próximo do microfone, por favor. A solução do problema e é o nosso pedido, é que esses 2 quarteirões sejam mudados o zoneamento, permitindo que pessoas que morem ali possam permutar por unidades de maior altitude e tenham direito à ventilação. Porque ali nós ficamos encravados por prédios, todo perímetro, norte, sul, leste,
sudoeste e noroeste. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, para vocês verificarem, tem, no mapa é o quadrante... deixa um minutinho. Como está gravado, vocês vão ver também. Pedir para você concluir, por favor, porque está chegando nos seus 3 minutos. Tá, tudo bem. É o quadrante 22, letra AK. Então, a gente pede a mudança do zoneamento e que não deixe mais como ZR, porque está muito próximo do metrô e não é viável assim o metrô investir tanto, concluir, por favor. O monotrilho investir e não ter o resultado disso, e manter uma ZR ali com baixo densamento. Ok, Tá, Nelson, okay? muito obrigado. Luiz Augusto, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Augusto, sou primeiro vice-superintendente da Associação Comercial de São Paulo, da Distrital Santo Amaro, Distrital Sul. E falo aqui também em nome da São Benedito Legal, parceiros nossos já há tantos anos, em que a gente tem defendido o pleito deles, e também do pessoal do Campo Belo, através do Christian. A Distrital, há alguns anos, já tem discutido o trabalho a respeito do zoneamento, da correção do zoneamento, inicialmente através da São Benedito. O que acontece é que a associação comercial entende que os comércios, como tantos outros aqui verificam, eles não podem, onde já estão consolidados há tanto tempo, em alguns casos, anterior ao primeiro plano diretor da cidade. Então, eu acho que esse caso, em que as empresas, comércios, consultórios, escritórios, serviços que estão ali instalados, já consolidados, o que a gente solicita é que essas empresas, esses moradores da região, eles possam ter a possibilidade, sim, de poder estar estabelecido ali. Agora, no nosso caso, a gente já conseguiu, acho que grande parte do nosso pleito, a gente está querendo vir aqui agradecer, porque a gente já está organizado há bastante tempo. Eu acho que seria interessante as pessoas entenderem que a organização, através das entidades, como a Associação Comercial, como a Fiesp-Ciesp, que também está dando apoio para a gente, como a OAB, eles podem dar esse suporte a gente. E, no nosso caso, a gente tem esse suporte. A gente já tem suporte há algum tempo, a gente já está discutindo isso há algum tempo. Não estou dizendo que as pessoas estão certas ou erradas. O que a gente quer falar é que é necessário, sim, a gente haver discussão. A gente já está discutindo há algum tempo. O que a gente quer também é falar que existem algumas correções a serem feitas, a gente está preparando isso. A São Benedito já tem alguns detalhes a ser passado, tanto o Campo Belo também, a própria Associação Comercial Fiesp e Ciesp tem algumas correções a serem feitas. A gente vai passar e entregar isso ao secretário na próxima audiência. A gente defende que devam ter audiências, sim, mais audiências para discutir e corrigir, mas é necessário que todos nós, cidadãos paulistanos, paulistas, brasileiros, participemos dessas reuniões e possamos, sim, mostrar a verdadeira necessidade. Não temos preguiça de pegar uma planilha ou então verificar o mapa, infelizmente, legível em alguns pontos, é verdade, a gente tem que concordar, mas é necessário que a gente se esforce a entender. A gente agradece ao secretário, ao Daniel, e esperemos que esse processo seja correto para todo mundo e a gente possa sair feliz desse processo. Muito obrigado. Ok, Luiz, muito obrigado. Pessoal, nós vamos passar aqui para um próximo bloco e a gente vai ter que avaliar a finalização aqui. Já passamos por 20 falas, vou chamar mais 5, depois avaliar o nosso encerramento aqui por conta do horário, da disponibilidade do auditório. Então vamos lá para dar sequência. Vou chamar Vera Patriani Goeco, Lucila Lacreta, Mário Bortotto, Arnaldo Neves, Silvana Zioni. Vera está aí? Então vamos lá, Vera, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, nosso querido secretário, Daniel. Já começo parabenizando a primeira iniciativa dessa audiência
e também confio, esperançosa, como todo esse auditório, de que a gente possa ter audiências nas subprefeituras, porque eu acompanho o plano diretor desde do ano 2000, e eu ouvi aqui, neste microfone, de um representante de uma associação, né, que eu que pertenço a SOS Begônias, criada pelo meu marido, por circunstâncias independentes a nós. Em que sentido? Nós somos parte de um corredor ali na Cidade Jardim, em que foi construído, em que se deu abertura ao túnel Sebastião Camargo. Então, estávamos num bairro de Zona 1 e, de repente, este corredor, que hoje foi considerado ZECOR por vocês, espero que continue sendo considerado e que não sejam levados ao que eu acabei de ouvir aqui, que existia algo no Ministério Público, foi feito um acórdão com o tal prefeito para que este túnel fosse aberto no local que é Magnólias, e não na Oscar Americano. Esse acordo tem uma validade de 10 anos, espero que quem aqui veio defender, e nós sofremos 12 anos num corredor que cada vez aumenta mais o número, com prejuízo de nossas casas, pagando o mesmo IPTU que os que estão sendo protegidos. Nós estamos servindo de escudo para pessoas que pleiteiam um conforto que em São Paulo não se permite mais, porque todos nós sofremos essas intervenções. Então, eu estou aqui parceira com todos de que não podemos, para priorizar algumas pessoas que insistem em manter a sacrifício de já corredores por tecnicamente já classificados, que venham associações defender prioridades elitistas e de um conforto minoritário. ZECOR para SOS Begônias. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Lucila Lacreta, por favor, para fazer uso da palavra. Obrigada. Muito boa noite à mesa, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um protesto, porque várias entidades aqui trouxeram documentos e nós fomos avisados que esses documentos não serão considerados na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o que é um absurdo, o que contraria o Estatuto da Cidade e o nosso direito de nos manifestarmos. Eu gostaria de deixar consignado que foi nos entregue na entrada um formulário que, de forma nenhuma, contempla as nossas necessidades de manifestação, visto que essa proposta de minuta de lei é extremamente complexa, ela altera de forma radical e contundente todo o zoneamento da cidade de São Paulo, e nós não conhecemos, não nos foi explicado quais serão as consequências na cidade e nos nossos bairros. Então, eu trago um documento da Associação dos Amigos do Jardim das Bandeiras, eu só vou fazer um parênteses. Eu sou conselheira municipal de política urbana, fui eleita representando a macro-região oeste, que é composta pelas subprefeituras de Pinheiros, Lapa e Butantã. E a Associação do Jardim das Bandeiras, eu não vou ler tudo por conta do tempo, solicita à mesa, que já foi atendida em parte, que o adiamento dessa audiência pública do dia 14, hoje, e do dia 21 de janeiro, uma vez que essa minuta do projeto de lei foi divulgada no final do dia 26 de dezembro, época de festas natalinas e fim de ano, época onde a cidade tradicionalmente sai para suas férias de verão, e a primeira audiência foi convocada recentemente, hoje, no dia 14
2014. Não houve tempo hábil das entidades de moradores e dos moradores, primeiro, terem acesso ao sítio da internet, do site Gestão Urbana, e aí baixar essa lei e conseguir compreender quais são os meandros e quais serão as consequências na nossa cidade. Não houve tempo, a lei não foi explicada, não há sequer uma exposição de motivos, há um documento de 7 folhas somente, inclusive no item 5, informa que outros estudos serão apresentados e com a gravidade de que a lei do plano diretor diz que esse projeto de lei tem que ser mandado para a Câmara Municipal no final de janeiro, o que é um contratenso. Tá? Você está me pedindo para concluir, então, um dos pedidos é que justamente haja o adiamento do envio para a Câmara Municipal e que se estabeleça, no mínimo, um prazo de 1 ano para que nós possamos, de fato, discutirmos em detalhes essa lei no âmbito do Executivo, porque as palavras, às vezes, são postas ao vento, né? E aí manda para a Câmara Municipal com a promessa que vai discutir nas subprefeituras. Não, nós queremos discutir nas subprefeituras no âmbito do Executivo. Inclusive, aqui, já estou terminando, tem uma impugnação da Associação dos Moradores da City Lapa e Associação dos Moradores de Preservação do Alto da Lapa e Bela Aliança. Esse documento foi protocolado em impugnação da minuta participativa desse projeto de lei que supostamente estaríamos discutindo agora. Aqui explica, já estou terminando, inclusive que seja oficiado o Executivo Municipal e que seja oficiado o Ministério Público também. E suspensas as 2 audiências públicas. Obrigada. Obrigado, Lucila. Eu tenho que voltar toda hora para a mesa aqui para ver o nome para acionar o cronômetro. Mário, por favor, faça uso da palavra. Só peço aí para você se ater ao tempo. Estou sem microfone aqui, pifou, aos 3 minutos. Boa noite. Eu estou representando aqui o vereador Toninho Vespoli. E eu vou começar a minha fala com uma notícia que eu ouvi hoje de manhã na Rádio CBN, onde um membro do Conselho Municipal de Política Urbana disse o seguinte, que ele falou que em algumas cidades do mundo, o prazo para se discutir uma lei, uma mudança dessa, vai de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. Tá? Então, é impossível querer resolver os problemas de uma cidade de 12 milhões de pessoas em 180 dias. E isso é simples de ser resolvido, porque o secretário pode mandar um projeto ou algum vereador apresentar um projeto, porque o governo tem maioria na Câmara e é possível, sim, adiar esses 180 dias. Então, é importante que o governo consiga fazer essa mudança para que a cidade possa discutir melhor esse plano. Também quero dizer que reforço a ideia de que tem que haver audiências públicas nas subprefeituras, com a participação dos moradores, do Conselho Participativo, que está lá, que não consegue fazer quase nada, e também dizer que tem muitos técnicos lá, que vão ajudar muito, porque é lá no bairro, é lá no distrito que a gente sabe dos nossos problemas. Eu sou morador de Perus e sei quais são os problemas. E, além disso, dizer que neste mapa tem muitos erros. Eu pergunto, aonde está a ZPEC da fábrica de cimento? Aonde está a ZPEC da aldeia dos indígenas, que hoje tem 1,5 hectare, morando 3 mil pessoas lá? E existe um estudo do governo federal que amplia esta área. Então, precisa ir lá na subprefeitura de Jaraguá, discutir com os indígenas, precisa ir nas subprefeituras para dar transparência e maior democracia nesse processo. Subprefeitura não é somente para dar cargo para vereador. Tá?
tem que ir lá. Eu acho que o secretário tem condições de articular nas subprefeituras audiências públicas para que seja democrático esse processo e que ele tenha o tempo necessário para resolver os problemas da cidade. Obrigado. Obrigado. Só para encerrar. Mário. O vereador Toninho Vespoli vai votar a favor numa mudança de prazo, Mário. E eu proponho que a Lucila falou 1 ano. Por favor, Mário, vamos dar sequência. Arnaldo Neves, próximo a fazer uso da palavra. Boa noite já, né? Boa noite a todos. Meu nome é Arnaldo, sou do bairro do Jardim da Saúde. Boa noite a todos, sou do Jardim da Saúde, represento um grupo de moradores que é dissidente da associação, que existe lá há 18 anos. A gente pleiteia uma mudança numa parte do bairro. É uma parte do bairro, são 2 quarteirões da Avenida do Cursino, que já não se caracterizam mais como zona estritamente residencial. A gente fez isso na discussão do plano diretor e a gente encaminhou essa proposta aqui nessa minuta de lei. Na primeira versão, houve uma alteração do bairro como um todo, para ZPR. Não era o que nós pleiteávamos, mas a gente apoiou. Lógico, a gente quer mudar, a gente acha que o bairro tem que melhorar. Como é que melhora? Tendo condições, as pessoas indo tendo trabalho mais próximo de casa, usando menos automóvel, fazendo uma cidade mais justa. Diminuindo, como diz o secretário, a obscena diferença social que existe nela. Enfim, nós apoiamos essa diretriz do plano diretor. Agora, o que nos assustou é que, de repente, nessa nova versão, voltou a ser ZR1 tudo. A nossa proposta de criar um centrinho do bairro, onde já não tem mais característica, estamos falando do resto do bairro, mas não tem mais característica residencial, era onde a gente queria fazer a nossa experimentação de uma excelência urbanística, onde a gente podia ter ali, num pedaço pequeno, total mobilidade, permeabilidade, aterramento e fiação, integração da comunidade. Mas nessa proposta que está aqui, nessa minuta de lei, voltou a ser ZR1, não sei com que prerrogativa, né? Porque a gente entende que é uma discussão técnica e não uma discussão política. Então, não é uma gincana de quanto mais pessoas encaminharem e-mail ou quanto mais pessoas votarem, ganha. É uma questão de a gente melhorar a cidade, a gente fazer nossa vida melhor, a gente conversar mais com os vizinhos. E era essa a nossa proposta, e a gente está propondo aqui para vocês que se crie esse centrinho do bairro no Jardim da Saúde, entre as ruas Marcos Fernandes e Francisco Dias, as ruas paralelas, 2 ruas paralelas à Avenida do Cursino, para que a gente tenha lá serviços que não tem no bairro, para que a gente use menos automóvel, que crie mais emprego. Integre mais as pessoas. E tem uma questão importante, nós temos 2 Arnaldo, terrenos peço para grandes. você concluir, por favor. Nós temos 2 terrenos que são do IPESP, onde a gente pleiteia que lá sejam criado um SESC ou um SESI para integrar a comunidade do Dom Macário. A gente acha que eles também têm que se integrar à comunidade do Dom Macário, que é uma comunidade antiga lá. E é importante a integração entre as pessoas da comunidade e as pessoas do bairro. Essa é a proposta do nosso grupo, e é isso que a gente está conseguindo aqui, e estranhando essa mudança repentina. Por favor, Arnaldo. Obrigado. Silvana Zioni. Obrigada. Boa noite. Eu sou moradora de Higienópolis e aqui quero, inicialmente, parabenizar mais essa etapa do processo de revisão do plano diretor e da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Por mais calorosa, quanto mais, melhor. Quero também chamar a atenção ao que me parece ter sido um equívoco, a persistência de um equívoco, em parte já corrigido, nos limites do tombamento do Pacaembu, uma área que fica próxima à Avenida Angélica, que é um corredor de estruturação, mas que há claramente um conflito entre o que seria um território de preservação e um território dessa transformação.
É uma quadra, a quadra 157, é um triângulo que representa quase que uma cunha em relação à região do Pacaembu e que está equivocadamente gravada como eixo de estruturação, sendo ela uma área de preservação. Além desse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção na necessidade da lei incluir mais critérios para a apreciação dos polos geradores de tráfego e dos impactos de vizinhança, especialmente quando eles se configuram uma área de concentração. O projeto original constava isso e eu não encontrei esses detalhes maiores. Acho que esse é um assunto que pode ser mais especificado ao longo do processo. Talvez não tão longo como está se sugerindo. E, por último, uma singela proposta de que, nos mapas, sejam incluídas as legendas com a identificação das zonas, porque, de fato, facilita a leitura. Era isso. Ok, Silvana. Muito obrigado. Bom, pessoal, aqui a mesa... deixa eu fazer um reporte para vocês. São quase 10 horas. A gente tem horário limite para a entrega desse auditório. Enfim, a gente teve aqui um número de inscrições muito superior à nossa possibilidade de concessão de fala. Das mais de 80 inscrições, a gente conseguiu dar fala para 25. Nós procuramos aqui ter um critério de diversificar as associações das regiões da cidade. Ainda ficaram 22 associações e pelo menos 14 inscritos. Quando a gente fala 22 associações, significa mais de uma pessoa, por exemplo. Então, a gente tentou adotar esse critério para dar uma pluralidade de visões. Dessas 25 falas, a gente sabe que vieram coisas semelhantes em formatos, em relatos, em vozes diferentes, mas, de certa forma, eu acho que elas estão mostrando as preocupações que elas são mais relevantes, recorrente nos vários bairros, recorrente nas várias associações, mesmo que existam até visões antagônicas sobre o que se quer em determinado bairro. Da nossa parte da coordenação, nós temos o entendimento de que, como o secretário falou, eu acho que tem duas questões aqui colocadas. Uma é reavaliar o prazo, que é esse prazo de apresentação do PL à Câmara, que é esse prazo de 31 de janeiro, por conta dos 180 dias. Evidentemente que a gente tem que fazer uma avaliação sobre essa questão, porque a administração ela tem que cumprir seus prazos, mas acho que existindo esse pleito legítimo de todo o processo participativo, ele ser mais alongado, da nossa parte da secretaria, a gente tem pleno acolhimento e concordância com isso. O que a gente tem que agora é verificar um formato para isso proceder e dar sequência dentro de uma agenda de trabalho e dentro de uma possibilidade do Executivo fazer isso sem incorrer em nenhum problema de não ter apresentado o PL nos 180 dias. Acho que essa é uma primeira questão. E a segunda questão que eu acho que foi colocada aqui e que nós acolhemos, e a gente vai ter que, evidentemente, que estudar um formato para isso acontecer, que é uma preocupação que foi trazida do formato do processo participativo, ele se acoplar aí a um formato regional, tal como foi na etapa anterior. Isso, evidentemente, que tem várias implicações para a coordenação por parte do Executivo, tanto de tempo, de logística, de espaço, de formato de trabalho. A gente vai fazer essa avaliação, evidente, para conseguir montar qualquer agenda e programação de sequência dos trabalhos. Uma resposta imediata que a gente pode dar a esse auditório cheio, ativo, interessado, enfim, e bastante diversificado, a gente aqui não teve um debate de uma região da cidade, mas de todas, aqui a gente vai fazer pelo menos mais uma audiência agora, na sequência. Então, semana que vem, dia 21, a gente vai ter uma audiência no mesmo formato dessa. Evidentemente que o ideal seria a gente dar uma abertura aos outros que não conseguiram falar nesse outro evento. Vamos fazer mais uma outra para dar mais espaço ainda a esse formato aqui, que é um formato em que as regiões
ouvem o que as outras têm a dizer. Isso que eu acho que é bastante relevante, então a gente se compromete a fazer mais uma. Eu só não posso, neste momento, me comprometer com data e local, porque a gente tem que avaliar a disponibilidade dos locais antes de fazer qualquer confirmação. Então, a gente vai ter uma tentativa de fazer na mesma sequência na outra semana, no dia 28, mas a gente vai avaliar a disponibilidade para conseguir fazer essa nova agenda. E eu queria fazer um esclarecimento do seguinte: nós não fizemos aqui as inscrições por ordem de chegada, tá? A gente estava com o auditório bastante cheio, a mesa procurou atender por diversidade das associações. Então, eu peço a compreensão de vocês o seguinte: evidentemente que não é todo mundo que conseguiu fazer a sua fala, a maioria não conseguiu fazer a sua fala, são mais de 80 inscritos, a gente só conseguiu atender 25. É claro que a maioria não conseguiu fazer a sua fala, né? Mas a gente abriu aqui, colocou uma regra, estipulou o tempo, várias falas foram semelhantes, e a gente vai ter outros eventos que vão ser oportunidade de vocês trazerem, participarem novamente, trazendo as suas preocupações. É o que a gente pode fazer na coordenação desse trabalho. A gente procurou aqui, enfim, atender diversidade e abrangência de associações no território. Foi um pouco o critério que a gente pôde, que a gente adotou para conseguir ser mais democrático possível. Eu gostaria... Está mantido, dia 21 está mantido, sim, a audiência no mesmo local, exatamente, no mesmo formato. A gente está fazendo um registro e uma relatoria de todas elas. Pessoal, eu quero que todos vocês compreendam que, assim, a gente não dá para o auditório inteiro fazer uso da palavra. O formato audiência pública, alguns fazem uso da palavra. Na etapa anterior, nós fizemos oficina justamente para ter um outro método de trabalho em que todos conseguiam levar suas contribuições nas salas, tá? Então, assim, eu estou aqui no trabalho de coordenação da mesa, a gente precisa encerrar os trabalhos. A gente vai ter um registro do que ocorreu no evento de hoje, tá? Não dá para a gente... Isso daqui... A quantidade que tem aqui, a gente não vai atender fazendo outra audiência. A gente vai conseguir, no máximo, fazer 25. Aqui tem muito mais do que 25. A gente vai ter um critério de ter pluralidade de associações, de representação, de conselhos representativos. É um critério para a gente dar pluralidade, gente. Não dá para atender todo mundo, tá? E a gente está sendo bastante franco com a nossa possibilidade de coordenação do trabalho. Pessoal... Eu agradeço, gente. Tá cheio de gente querendo usar a palavra. Por favor, eu quero que todos compreendam o seguinte: esse evento, ele foi um sucesso por causa da presença de vocês, tá? Ele foi um sucesso pela presença de vocês. Não dá para atender todos. E a gente aqui não fez um trabalho nenhum aqui de coordenação em que as pessoas ganham no grito. A gente deu abrangência. Vocês escutaram as mais diversas opiniões. E eu acho que foi um exercício de ouvir o contraditório e ouvir o semelhante. Eu acho que isso só engrandece a nossa forma de trabalho. Então, pessoal, para encerrar a nossa audiência pública, eu queria passar a palavra para o secretário Fernando, fazer o encerramento dos trabalhos. E eu conto com a compreensão e a colaboração de todos vocês. Muito obrigado. Bom, eu queria finalizar agradecendo a presença e a participação de todos vocês, e reiterando questões que me parecem de fundamental importância. Vocês têm o nosso compromisso de que pleitearemos junto ao Legislativo uma extensão de prazo. Não vamos nos comprometer nesse momento com nenhum prazo, porque isso não é de âmbito exclusivo nosso, do Executivo, mas vamos sim garantir isso e batalharemos por isso. Julgamos pertinente a colocação, o pleito de vocês, e também colocar que amanhã teremos uma reunião do CMPU, do Conselho Municipal de Política Urbana, e também nos comprometemos a encaminhar, como um ponto de pauta que não estava previsto, mas encaminhar para o CMPU
a necessidade de que, junto ao Conselho Municipal de Política Urbana, nós discutamos uma metodologia possível de encaminhamento desses trabalhos de discussão e de participação referente à revisão da Lei de Zoneamento. Esse é o nosso compromisso, que eu reitero a vocês. E muito boa noite e muito obrigado pela participação de todos.